Bom, pessoal, vamos lá. A resposta de Israel ao ataque iraniano pode provocar uma espécie de Armagedon, formação da guerra em larga escala. Será agora inevitável uma guerra total no Oriente Médio? Tá aí a matéria do portal russo destacando para a gente essa manchete, em que ele está abordando que a resposta israelense ao ataque iraniano é inevitável. Embora haja um certo silêncio da mídia nacional de acordo com esse assunto, entre aspas, silêncio, não é porque eles não querem comentar, mas é porque os assuntos internos estão falando mais alto, né? Ou o mainstream quer suprimir a informação lá do Elon Musk, X e o Moraes, obviamente, né? Eles não querem falar sobre isso, mas esse assunto ainda vai ganhar muito corpo à medida que o próprio Elon Musk foi convocado para poder falar na Corte Americana, perdão, na House, né, na Câmara dos Deputados. Matéria do Terra Brasil Notícias, Musk é convocado em audiência do Congresso americano para falar sobre as decisões do ministro que influenciaram o pleito de 2022. Então, matéria do Terra Brasil Notícias, isso está repercutindo, porque o próprio Congresso americano, né, o departamento do Congresso americano, um departamento do Congresso americano, soltou várias informações, liberou várias informações das decisões do ministro, né, decisões que perseguem a direita, perseguem opositores políticos e ideológicos. Automaticamente, isso está fazendo os Estados Unidos acordarem, né? Eles estão acordando muito tarde, na verdade, mas que bom, né? Ainda assim, que bom que estão acordando. Porque se dependesse da grande mídia, né, do mainstream, se dependesse da classe política, se dependesse da vontade política do Joe Biden, que ajudou a eleger o atual presidente do Brasil, nada aconteceria, né? E agora o ministro aqui do Brasil, Barroso, até disse que a questão do Twitter, do X, é um problema de política interna dos Estados Unidos. Isso é o que ele está dizendo, que não, esse é assunto encerrado. Acabou não, viu? Na verdade, se o Elon Musk de fato comparecer à convocação feita pelo Congresso americano e der as informações além do que a corporação já está oferecendo, à medida que o Congresso americano solicitou mais informações, outras camadas de exposição das medidas arbitrárias do ministro virão a público. E é o que a gente tem que observar. Lá no Abaplay nós lançamos um documentário, Quem é Elon Musk? Estamos respondendo algumas perguntas. Será que o Elon Musk é o anticristo? Qual o papel do Elon Musk no fim dos tempos? Por que o Elon Musk está ganhando o carisma dos brasileiros? O histórico familiar, o histórico de criação do Elon Musk, quais são as pretensões? Respondendo algumas perguntas num documentário maravilhoso na nossa plataforma de ensino, que é o Abaplay. Eu deixo aqui embaixo o link para vocês. Mas voltando aqui ao assunto Israel, acho que é o assunto central, acho que vocês também têm grande interesse nisso. Apesar de não falarem tanto aqui no Brasil, a resposta de Israel é questão de tempo. Não é se Israel vai dar uma resposta, mas é questão de quando. Lembre-se que no período que antecedeu a resposta do Irã, que o Irã iria atacar Israel, eu falei, olha, pessoal, não é se, mas é quando. O Irã está preparando a resposta, existem negociações e até uma telegrafada do que vai fazer, porque ninguém quer, principalmente o Joe Biden, não quer que agora o Oriente Médio seja arrastado por uma guerra em larga escala, mas essa guerra saiu das sombras, e de fato aconteceu, saiu das sombras. O Irã é o grande promotor de todo o extremismo no mundo, é o grande financiador, né, junto com algumas organizações, principalmente as que atuam no Golfo e atuam também lá no Catar, para ser mais especificamente, são os grandes mantenedores dos grupos extremistas, né, em vários lugares do mundo e no Oriente Médio principalmente, né? A exemplo o Hezbollah, a exemplo o Hamas, a exemplo os Houthis do Iêmen e por aí vai. Mas essa matéria é um ponto importante para a gente poder conversar sobre isso. Eu vou colocar outra na tela para vocês, que é o seguinte, e vou já comentando com vocês. Israel vai responder, e o modo como Israel vai responder pode levar, sim, a uma ameaça de aniquilação completa, uma aniquilação total. Inclusive, no dia de hoje, o Irã apresentou um arsenal novo e ameaçou usar armas inéditas contra Israel. Então, o Irã está ameaçando usar armas que não utilizou ainda. É óbvio que não sabemos se o Irã está falando de uma arma de destruição em massa, de uma arma nuclear, porque, segundo portais internacionais, segundo observadores internacionais, o Irã ainda não tem uma arma nuclear, mas isso é o que eles dizem.
Sabemos que quando o Irã tiver sua arma nuclear em plena capacidade de uso, ele não pensará duas vezes para usar contra Israel. O grande desejo, o grande objetivo é varrer Israel do mapa, vocês sabem disso. É o que os motiva, né? Varrer a única nação judaica do mundo, né? O mesmo espírito que se moveu em Hitler se move através desses grupos extremistas. Mas essa matéria do CBN News está destacando, enquanto o Irã ameaça a aniquilação completa, Rabino diz que Israel está protegido por um milagre de proteções bíblicas. Olha, eu não duvido, e aqui eu não vou judaizar a minha análise, não sou judaizante, vocês sabem disso, mas acredito que de fato existem promessas acerca da nação de Israel. E também creio que Israel foi provocado diante do financiamento iraniano constante, desde a década de 70, o Irã, ele encabeça esse movimento anti-Israel, né? Começou lá em 40, com a criação do Estado de Israel, 47, depois 48 na guerra, e depois na década de 60. 70, o Irã emergiu como o guardião da causa palestina, esse nacionalismo árabe. Chama de pan-arabismo, por aí vai. Só que o Irã é o grande promotor, e eu acredito que nas últimas ações, pensarmos no ano passado, em outubro, o Irã foi o grande promotor e a inteligência iraniana, da Guarda Revolucionária iraniana, ajudou a planejar o ataque, que era do Hezbollah. E o Hamas se apropriou do ataque do Hezbollah. Mas quem construiu todo aquele plano foi o Irã, através de sua inteligência. Isso, inclusive, próprios canais israelenses falaram sobre. Então, pessoal, se eu acredito que Israel respondeu justamente, eu acho que Israel respondeu, já foi provocado, foi brutal o que eles fizeram, exercendo o seu direito legítimo de defesa ao que eles fizeram, Israel está respondendo. Se concordo com as vidas que são eliminadas, é óbvio que não, como ministro cristão devo primar pela paz e pela segurança das pessoas e principalmente pela salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas, analisando aqui, né, o direito de resposta, Israel teve seu direito de resposta. O Irã, como eu falei para vocês, poderia ter atacado outras instalações israelenses, né, e munido ainda mais as suas forças, como fez através do Hezbollah e como sempre faz, no Líbano, na Síria e também ali em Gaza, como sempre fez. Só que o Irã decidiu atacar a partir de seu território. Israel não pode deixar isso, e talvez não haja outra janela oportuna para uma resposta de Israel, como está tendo essa agora, porque se o Irã desenvolver sua arma nuclear, estejam certos, convictos de que eles vão tentar, de algum modo, utilizar contra o Estado judeu. Então, se há um argumento, e Israel não está fazendo, porque tem muita pressão norte-americana, por causa da questão eleitoral, e isso poderia levar a uma guerra regional. Mas deixa eu mostrar algo para vocês aqui, e eu já vou encerrar essa nossa observação, essa nossa análise aqui, que é o seguinte, a matéria do Guia-me, colocar um portal cristão nacional, Irã ameaça usar uma arma inédita contra Israel. Daremos uma resposta dolorosa. O Irã deu uma declaração, né, através de seu ministro, dizendo que Israel vai provar de uma resposta iraniana como ele nunca viu antes. E mais, o Irã fez uma divulgação de um vídeo aqui do momento em que ele estava disparando mísseis e drones contra Israel. Aí eu o território. Então foi um ataque de uma nação contra outra. A guerra saiu das sombras, não é mais uma guerra oculta, né? uma proxy war, é uma guerra entre Irã e Israel agora. O modo como Israel vai responder, o cálculo, a medida, a mão, como ele vai utilizar e como isso vai pesar, é a questão. Israel pode atacar alguma base iraniana, pode provocar um grande ataque à infraestrutura, né? Lembrando a vocês, Israel tem um poder de defesa aéreo significativo, com o escudo de Davi e com o Iron Dome, principalmente seus caças, contando com apoio britânico, francês e norte-americano ainda, né? Apoio aéreo. Mas o Irã não tem um sistema de defesa aéreo que Israel tem. O território iraniano é muito grande, gigante, comparado ao pequenino território judaico, ao território da nação judaica. Então, aqui as proporções são diferentes, eles estão bem distantes um do outro. O Irã teria que deslocar sua frota, seu efetivo, se for para um confronto de fato, por outros países. Logo, arrastaria a região e os Estados Unidos seriam obrigados a defender Israel, porque Israel é o principal parceiro
da geopolítica portuária dos Estados Unidos, da geopolítica dos Estados Unidos por Oriente Médio, até política energética. Ok, pessoal? Que afetaria a Europa e o mundo seria levado para uma crise gigante. Então, quando eu falo para vocês que a resposta de Israel poderia levar o Oriente Médio a um Armagedon, é óbvio que aqui eu não estou dizendo que Jesus vai voltar nesse período da resposta de Israel, mas o que eu estou dizendo é que isso pode levar a uma escalada na região sem precedente. E as potências ocidentais seriam obrigadas a defender Israel. Essa questão não está resolvida, não achem que Israel não vai responder, Israel vai responder. A questão é como? Aí está o cálculo, aqui também está a pressão norte-americana para que essa medida de Israel seja mais contida e não leve a uma escalada, né? Estou aqui com os meus botões pensando na negociação e na pressão norte-americana. Mas, senhoras e senhores, é o seguinte, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos aqui orando no canal. Você é meu convidado. Eu falo muito sobre a volta de Jesus, falo muito sobre escatologia, mas o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma palavra, que eu não posso só orientar, eu não posso só despertar vocês, eu não posso só compartilhar informações, estudos e análises. Eu tenho que trazer vocês para a intimidade com Ele, e eu faço com aquilo que Ele me deu, que é a oração, meditação na palavra, estudo, aprofundamento bíblico. Se você quiser ter um momento no seu dia, no meio do dia, 1 hora só, de oração, estudo da palavra, eu convido você a estar comigo todos os dias ao meio-dia, orando e meditando nas Escrituras, um momento muito agradável em que nós mergulhamos na palavra de Deus. Você é meu convidado. E outra coisa, na segunda-feira, agora, segunda-feira, de domingo para segunda, à meia-noite, nós vamos começar um jejum e oração pelas famílias e pelos casamentos. Então, jejum de meia-noite ao meio-dia, todos os dias da próxima semana, começando de domingo para segunda. Você é meu convidado também a entrar nesse propósito comigo, se você entende coisas espirituais. Meu último recado, lá no Abaplay nós lançamos um documentário, Quem é Elon Musk? Eu deixo aqui embaixo o link para vocês, e se vocês desejarem, façam as inscrições, porque em breve nós vamos ter mais conteúdos lá também. Meu muito obrigado, que o Eterno abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau. Compartilhe para todo mundo.